iniciar o nosso culto de adoração a Deus. Deus que já está presente nesse lugar, que é digno de glória, que nós possamos adorar Ele. Então vamos iniciar orando, agradecendo a Ele pela nossa semana. Só você sabe como foi a sua semana, tudo que se passou aí durante todos os seus dias. Mas o Senhor esteve contigo, querido, e isso é o mais importante. Ele te guardou, Ele te protegeu, né? Ele proveu. Então, independente de tudo que você tenha passado aí durante todos os seus dias, lembre-se, o Senhor providenciou todos os seus dias. Foi Ele que te guardou, foi Ele que cuidou. Então, agradeça a Ele. Ore a Ele, agradeça a Ele. Senhor, obrigado. Nós pedimos tanto e muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Então, use esse momento também para agradecer a Ele o quanto Ele é bom. Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Te agradeço porque eu creio que o Senhor já está entre nós. Que o Senhor nesse momento possa receber a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor. Muito obrigado pelas nossas vidas, pela saúde, pelo ar que respiramos, pelo frio também, porque ele é necessário. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão hoje. Te peço, Senhor, que nós possamos adorar o Senhor de forma grandiosa. Que cada um dos louvores possam chegar até o trono do Senhor. E que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, os receba. Que nós possamos sentir a sua presença. Que os louvores, ó Deus, não possam ser cantados, mas sim, ó Deus, possam subir ao Senhor em forma de adoração. Que nós possamos, em cada palavra, em cada verso, sentir, ó Deus, o Senhor. Saber o que estamos cantando, saber o que estamos ali, ó, dizendo ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa ser realmente entronizado em cada louvor. Fala conosco, ó Deus. Fala com a tua igreja, fala comigo. Que o Senhor, em nome de Jesus, a partir desse momento, ó Deus, seja sempre nesse lugar. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo seu amor. Faz a sua vontade, ó Deus. Amém. Grande é o Senhor. Aleluia. Fique de pé, querido. E adore o nome dele. Aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu.
no céu. Eu louvarei, Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome. Vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o teu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifica o teu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor, digno de glória. Ele é santo. Aleluia. Que o Senhor possa ter liberdade. Liberdade de agir em nossas vidas. E para que Ele tenha essa liberdade, você tem que permitir. Porque o Senhor não vai invadir. Ele te deu o livre-arbítrio de escolha. E é você quem tem a escolha para o bem, para o mal. E para dizer, Senhor, vem, faz a sua vontade. E esse louvor diz, tem liberdade aqui, Espírito Santo. Tem liberdade aqui, Espírito de Deus. Porque eu sou a tua casa. Eu sou o teu lar. Muda as coisas de lugar. E quando diz tem liberdade aqui, não está dizendo só na igreja. É na minha vida. Você pode dizer isso? Se for da sua vontade, Senhor, muda tudo de lugar. Se é a sua vontade, se não tiver tudo da forma certa, muda tudo de lugar. Então adore e diga a Ele, se for necessário, Pai, muda tudo de lugar. Porque o Senhor tem liberdade. Aleluia. Grande é o Senhor. Tu és santo, Jesus. Grande é o Senhor, Tu és maravilhoso. O Senhor tem liberdade, Deus. O Senhor tem liberdade. Faz aquilo que Tu queres, ó Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Vem, Senhor. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Diga ao Senhor, muda tudo de lugar. Eu sou Tua casa, eu sou Teu lar. Muda as coisas de lugar, Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
coisas de lugar. Diga ao Senhor, eu sou da morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Aleluia. Muda, Senhor. Muda, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor, digno de glória, santo. Aleluia. E os reinos se abalam, os povos se curvam, boca se abre, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Ele é santo, Ele é digno de glória. Nesse momento que nós temos vivido, o que nós temos visto, muitas pessoas se curvando diante ao nosso Deus, porque nós sabemos, querido, que muitos, todos ouvirão falar do nome do Senhor. E ai daquele que infelizmente não se curvar diante a Ele, que infelizmente ficará e sofrerá. Mas aquele que vier, que o aceitar, só terá o quê? A glória. Enquanto estivermos aqui, nós saberemos que nós ainda teremos momentos difíceis, mas a grande glória virá e é isso que importa. Então, queridos, vamos adorar enquanto houver fôlego, vamos adorar enquanto houver vida, porque vale a pena adorar Ele que é santo, que é bom. Então adora o nome dEle. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, mãos se levantam para dizer que Ele é o Rei. Aleluia, aleluia, grande é o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, tu és santo, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia, adore Ele, igreja. A tua igreja te adora. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e
bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, adora Ele. Adora Ele, Ele é santo. Glorifique o nome do Senhor. Ore e agradeça. Nunca deixe de agradecer esse Deus que é bom, é justo. Ele não age com desigualdade. Ele não ama um a mais do que o outro. Ele ama todos igualmente. Porque Ele é justo, Ele é bom, Ele é um Deus de amor. Aleluia, grande é o Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Receba, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor, digno de glória. Receba, Senhor, em nome de Jesus, a nossa adoração. Receba o nosso louvor, a tua igreja te adora. O Senhor é digno, Senhor, de ser adorado em todo o tempo. Que o Senhor receba a nossa adoração e que o Senhor continue falando grandiosamente a tua igreja, Senhor, através do teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, igreja. Que bom que vocês vieram, que venceram o frio nesse dia. Estávamos com saudades desses irmãos aqui do culto das 10h30, porque é assim, né? Como dividiu não, repartiu, dividir não pode não. Como repartiu os irmãos em 2 cultos, quando os irmãos não vêm, não tem quem venha no lugar dos irmãos. Então a gente automaticamente sente a falta dos irmãos, porque a igreja fica muito vazia. Então, irmãos, venham. É muito bom tê-los conosco nessa manhã e poder cultuar ao nosso Deus, ao nosso Senhor com os irmãos. Os irmãos podem ver que nós mudamos as marcações, então fiquem atentos para vocês ficarem posicionados atrás da fitinha vermelha. Nós demos algumas mudadas. Tem alguns bancos, obrigado, Den. Desculpa, na frente da fitinha vermelha, desculpa. Ou seja, você fica de costa para ela, suas costas ficam encostado na fitinha vermelha. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque nós demos uma mudada, um número antes, pastor, era 65, 63, agora foi para 81. Estamos respeitando o distanciamento da mesma maneira. Vocês podem observar que é 1,30 m, 1,5 m mais ou menos do distanciamento, mas nós demos uma mudada até mesmo para que mais irmãos possam vir cultuar ao Senhor conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22, vamos ler do versículo 31 ao 34. O título da mensagem é Os 4 Passos para a Queda de Pedro. É um texto conhecido dos irmãos, mas nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais com esse texto, nessa advertência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para Pedro, e ver o que aconteceu com a vida de Pedro e o que o Senhor possa falar aos nossos corações para que nós possamos aprender também com esse texto no dia de hoje. Sentados mesmo como os irmãos estão. Amém ou misericórdia?
é do 31 ao 34, tá bom? Lucas 22, do 31 ao 34. Diz assim a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: assegure-te, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes negarás que me conheces. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esse dia, por cada irmão que aqui está. Obrigado por podermos ter o privilégio de estar na tua casa, de poder estar ouvindo a tua palavra, cantando louvores de adoração a ti. Em nome de Jesus, toma conta de cada um de nós, que o Senhor possa falar conosco agora através da tua palavra, que em nome de Jesus a tua palavra seja ministrada pelo teu Santo Espírito. Usa-me apenas como porta-voz, e que assim como o Senhor falou ao meu coração, possa falar ao coração da sua igreja, e que haja em nossas vidas, a começar de mim, frutos, ó Deus, de avivamentos, frutos que adorem, que glorifiquem e que exaltem o teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os momentos de crise, irmãos, na vida cristã, assim como aconteceu na vida de Pedro, são momentos que fazem com que nós possamos chegar cada dia mais, cada vez mais próximo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É muito fácil para nós no dia de hoje, quando nós lemos os evangelhos e quando nós lemos esse livro de Lucas que nós acabamos de ler, falar sobre Pedro, falar de como ele, depois de ter andado com Cristo todos aqueles tempos, como ele pode ter negado a Cristo. Mas se nós pegarmos um espelho hoje, nessa mensagem, da vida de Pedro, e colocar na frente de cada um de nós, ao final dessa mensagem, dessa rápida reflexão, eu vou estar falando sobre isso, nós vamos perceber que muitas situações em nossas vidas, nos dias de hoje, pode ocasionar essa situação dos 4 passos da queda de Pedro. Isso porque nós vamos avaliar que os 4 passos, as 4 situações, as 4 condições que levaram ao apóstolo Pedro a negar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são muito semelhantes que coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Eu me atrevo a dizer que Pedro, o apóstolo Pedro, foi um dos apóstolos que mais teve contato e mais se aproximou do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em várias situações, esse apóstolo do Senhor fez declarações lindas a respeito de Jesus. Inclusive, quando muitos diziam que ele era o profeta, que ele era Elias, que ele era João Batista reencarnado, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro sabia muito bem a quem ele estava seguindo. Mas, infelizmente, em um momento de fracasso na fé de Pedro, ele negou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisas que também podem acontecer conosco no nosso dia a dia. Pedro, antes de se tornar um homem de Deus, um apóstolo cheio do Espírito Santo, um pregador do Evangelho, um homem que até por onde ele passava, a sua sombra curava, ele teve essa fraqueza. E a Bíblia diz que quando ele caiu em si, de tudo aquilo que ele tinha feito, das 3 vezes que ele tinha negado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele chorou
E a Bíblia diz que as suas lágrimas foram amargas. Então, para que nós não tenhamos que chorar, e chorar lágrimas amargas, que nós possamos aprender nessa manhã com Pedro, para não trilhar a mesma trajetória que ele trilhou, dando esses 4 passos para levar à ruína e à queda. Então, o primeiro passo foi a autoconfiança. Quando Jesus disse para Pedro que Satanás já tinha autorização para peneirar ele como trigo, o que Pedro disse? Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão, e se preciso for, irei contigo até a morte. Ou seja, Pedro subestimou o poder do inimigo das nossas vidas. E se ele tivesse subestimado o inimigo das nossas vidas, falando, Senhor, tenha misericórdia de mim, pois sou homem pecador, sou fraco, necessito da sua glória e da presença do teu Santo Espírito, não permita que eu caia, seria diferente, que ele tinha baseado a sua fé, a sua força no poder de Deus e na presença do Espírito Santo. Mas ele disse o quê? Eu irei contigo, se preciso for, até a morte. Ou seja, ele colocou o eu em primeiro lugar. E foi aí que começou a sua derrocada espiritual. Esse foi o primeiro erro, o primeiro passo da derrota da vida de Pedro. Nós estamos vivendo o apogeu dos livros de autoajuda. Inclusive, não é muito raro, de vez em quando, até mesmo nós que temos grupos de WhatsApp, vem uma mensagem, né, nos nossos grupos de autoajuda, mandado não sei por quem, aí a gente copia e cola e nem lê e nem vê lá, às vezes foi um padre, foi um reverendo, aí a gente copia e cola, porque a mensagem é bonita e é uma mensagem de autoajuda. Nós estamos vivendo o apogeu da psicologia e os livros de autoajuda. E muitos de nós pensamos que somos autossuficientes naquilo que nós fazemos. E muitos de nós pensamos que quando estamos passando por um problema, eu vou conseguir sair desse problema, então eu não preciso do pastor, eu não preciso do meu líder, eu não preciso do meu irmão, eu sozinho vou conseguir sair. Por quê? Porque assim como Pedro, nós pensamos que somos autossuficientes. Mas a palavra de Deus diz que, ao contrário do que os livros de autoajuda diz, a palavra de Deus diz que nós somos fracos, somos frágeis e somos limitados, principalmente no que diz respeito à vida espiritual. Na realidade, nós que estamos aqui não precisamos de livros de autoajuda, nós precisamos é de ajuda do alto. E quando Pedro disse para o Senhor, eu estou pronto, ele estava dizendo que ele estava preparado quando na verdade ele não estava. Pedro estava falando de um valor que muitas vezes uma pessoa e nós atribuímos a nós mesmos. Eu mesmo já passei por isso, o pastor já deu alguns exemplos aqui, que eu tinha feito 3 cursos técnicos no Senai, já tinha feito até desenho, aí fui para a faculdade, e aí várias matérias difíceis, e aí eu falei para os meus amigos, falei com a minha boca, parecia que eu não estava ouvindo o que eu estava falando, que muitas vezes a gente fala e não ouve o que a gente está falando. A gente tem que prestar atenção no que a gente fala. Eu falei com a minha boca, essas matérias aqui eu vou precisar da ajuda de Deus, mas essa daqui eu passo sozinho. Adivinha em qual matéria que eu fiquei de DP? Tive que fazer no outro semestre, no turno da noite. Adivinha qual? A matéria que eu falei que não precisava de Deus. Sabe por quê? Porque eu sou autossuficiente. Pessoas que são autossuficientes, como Pedro pensou que era,
pensam que não conhecem a derrota, mas quando a derrota vem na sua vida, assim como aconteceu na vida de Pedro, a queda é grande e a pessoa chora amargamente. Biblicamente falando, irmãos, a autoconfiança leva a pessoa a viver debaixo de maldição. Em Jeremias 48:10 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Note que o versículo diz que a maldição não é só para aqueles que confiam no outro homem, mas é também para aqueles que confiam no seu braço, na sua própria força. A autoconfiança faz gigantes caírem. E foi assim que aconteceu com Golias, lembra? Davi, pequenininho, pastor de ovelhas, não era homem de guerra. Golias era homem de guerra. O que Golias falou para ele? Você vem a mim com paus, pensando que eu sou algum cão do campo? Hoje darei a sua carne para as bestas do campo e para as aves do céu. O que aconteceu com Golias? Os irmãos sabem muito bem. Davi, eu vou até a ti em nome do Senhor dos exércitos. E derrubou aquele gigante. Ou seja, é bom nós termos autoestima? Sim. É bom nós termos autoconfiança? Sim. É lógico que é bom e nós até precisamos disso. Mas quando nós colocamos a nossa autoestima, a nossa autoconfiança acima da necessidade que nós temos de Deus e da presença do teu Santo Espírito, nós estamos dando um passo sério para a derrota da nossa vida espiritual. Segundo ponto, indolência. O mesmo Pedro, que tinha acabado de prometer a Cristo, que iria com ele, se preciso for, preso e até a morte, não conseguiu manter uma vigília de oração com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, assim que terminou de cear, ele pegou os seus discípulos e levou eles até o Monte das Oliveiras. Separou alguns discípulos e deixou num determinado lugar, pegou mais 3 discípulos, foi mais adiante, falou para esses discípulos: fiquem comigo em oração. O momento era difícil, era tenebroso, era um momento que os malfeitores iam levar o nosso Senhor Jesus para a crucificação, e Jesus sabia de tudo o que ele iria passar, e Jesus entrou em batalha, em oração, e Pedro, naquele exato momento, faltou a ele percepção da gravidade do momento. E enquanto Jesus, o Filho de Deus, estava orando, Pedro estava dormindo. Faltou a Pedro vigilância espiritual. Ele estava entregue ao sono, ou seja, em vez de guerrear, um momento de guerrear, em vez de guerrear com Cristo contra as hostes do mal, contra tudo aquilo que iria acontecer, mesmo porque o Senhor já tinha alertado ele que o próprio inimigo já tinha recebido autorização para peneirar ele como trigo, mesmo ele sabendo disso, ele não teve forças para orar. E lá no livro de Mateus diz que o Senhor foi e voltou, acordou eles e pediu para orar, foi, voltou, pediu novamente para orar e ainda o alertou: ore, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mesmo assim Pedro não teve forças para orar. Em Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, mortos espirituais. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Infelizmente, nós estamos vivendo em um período que muitos cristãos, não são poucos, muitos estão vivendo um período de morte espiritual.
Pedro, quando ele foi completamente restaurado pelo Senhor Jesus, e depois de tudo o que aconteceu na sua vida, em 1 Pedro 5,8, ele deixou um alerta para cada um de nós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, bramando como leão, procurando a quem possa devorar. E Pedro sentiu na carne. Ele sentiu na carne o que é ser devorado pelo próprio Satanás. Ter a sua carne, a sua fidelidade a Deus destruída pelo próprio Satanás. A palavra de Deus fala em Mateus 24:44, por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E o que é estar apercebidos? É estar atento com tudo o que está acontecendo no mundo. O que é estar apercebido? É estar atento se estamos ou não fazendo a vontade de Deus. O que é estar apercebido? É não sair dos propósitos espirituais e da palavra de Deus, como muitos têm saído. É isso que é estar apercebido. O que é estar apercebido? É viver dia a dia mostrando para todas as pessoas que moram com a gente ou que participam da nossa rotina de vida diária, no trabalho, na escola, os vizinhos, filhos, pais, mães, amigos, irmãos, mostrando para essas pessoas que nós temos em nossas vidas o fruto ou os frutos do Espírito. E isso é estar percebido. E por que nós devemos viver assim? Porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e ninguém sabe a hora, em nenhum momento, ele pode voltar a qualquer momento. Quando ele voltar, ele não vai nos encontrar dormindo assim como ele encontrou Pedro. Ele vai nos encontrar fazendo a sua obra, assim como ele pediu para que Pedro estivesse fazendo. Isso é estar apercebido. Muitos nos dias de hoje têm negligenciado a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos pensam que ele é tardio em voltar e vai demorar para voltar. Mas muitos, assim como foi no dia de Noé, vão ser pegos de surpresa. Muitos estão muito mais preocupados com a vacina para a cura da pandemia do Covid-19 do que apercebido que esse é um dos sinais que está escrito na palavra de Deus que iria acontecer nos últimos dias. Muitos estão bem mais preocupados com a cura do que apercebido e falando para o seu parente, o seu vizinho que não conhece a Cristo: olha, isso está na palavra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando. Ou seja, uma indolência, uma sonolência espiritual. Nós temos muito em que aprender com essa pandemia. Sabe por quê? Porque ela é sim um dos sinais dos fins dos tempos, do fim dos tempos. Ela é um dos sinais. Eu acho interessante que nessa pandemia muitos falaram do grupo de risco. E eu não sou contra não, tá? Muito pelo contrário, a Bíblia fala para nós obedecer os nossos governantes, quem estão acima de nós. Então nós temos sim que usar máscara. Quem puder ficar em casa tem que ficar em casa, evitar aglomeração, álcool gel, se cuidar e principalmente cuidar das pessoas que são do grupo de risco, porque não tem vacina ainda, e se são do grupo de risco, nós temos que preservar essas pessoas. Agora, eu tenho uma ideia para falar com vocês sobre essa situação de grupo de risco. Para mim, existe o verdadeiro grupo de risco. Para mim.
E quem são essas pessoas que estão no grupo de risco? São aquelas pessoas que nunca aceitaram a Jesus como o único, eterno e suficiente Salvador de suas vidas. Essas são as pessoas que estão no verdadeiro grupo de risco. Aquelas pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor. Aquelas pessoas que aceitaram a Cristo e viraram as costas para Deus e estão vivendo uma vida dissoluta no pecado. Essas são as pessoas do verdadeiro grupo de risco. Sabe por quê, irmãos? Suponhamos que eu sou do grupo de risco. Eu não, o Eli. O Eli é do grupo de risco. Suponhamos que o Eli é acometido pela Covid-19. E suponhamos que Deus recolhe o irmão Eli. Por isso que eu não falei que é eu. Suponhamos que Deus recolhe o irmão Eli. O que a palavra de Deus diz sobre o irmão Eli se ele estiver na presença do Senhor? Ainda que ele esteja morto, viverá. Não há nenhum outro, nenhum homem, nenhuma mulher em que haja salvação a não ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo desde janeiro de 2020 está de joelhos, prostrado diante de uma doença. Países ricos, países emergentes, mesmo com a ciência toda que nós temos avançada, a tecnologia que nós temos, o mundo todo está prostrado diante dessa doença. Só existe um que não está prostrado. Só existe um. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todo o poder está em suas mãos. Então quem é do grupo de risco? É aqueles que não aceitaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso estar no grupo de risco, daqui a 3 meses surge uma vacina. Eu tomo a vacina, eu não estou mais no grupo de risco. As pessoas estão muito mais preocupadas com as vacinas, com a cura dessa doença, do que com a cura do pecado, que tem assolado a humanidade, destruído a humanidade, desde o início do mundo. Muitas pessoas estão preocupadas em viver essa vida aqui e não está preocupada com a vida após a morte. A palavra de Deus fala que essa vida que nós vivemos aqui é um rascunho da vida que está por vir. É apenas um rascunho da vida que está por vir. Muitos estão num sono profundo. As palavras de Pedro eram de confiança, mas as suas atitudes eram trôpegas. Sabe o que eu aprendo aqui? Que promessas desprovidas de poder e poder de Deus se evaporam na hora da crise, na hora do aperto. Quando Deus autorizar o diabo para peneirar, e nem precisa, porque ele fica ao redor de nós, rodeando, bramando, buscando a quem possa tragar, promessas sem falta de poder, na hora do aperto, ó, some. Foi o que aconteceu com Pedro. Terceiro, precipitação. Diz a palavra de Deus que então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. Quando os soldados romanos chegaram naquele lugar para levar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz a palavra de Deus que Pedro desembainhou uma espada e cortou a orelha de uma das pessoas que estavam ali, que trabalhava para o sumo sacerdote. E por que Pedro fez isso? Porque sua valentia era carnal. Ele fez isso porque ele dormiu e não orou. Ele fez isso porque ele entrou na batalha na hora errada, com as armas erradas e com a motivação errada. Aí nós olhamos para Pedro assim e falamos: rapaz do céu, e será que nós também não fazemos isso? Eu recebi uma mensagem, de uma pessoa que pediu ajuda para a Tânia,
que o relacionamento estava destruído, há mais de um mês, todo dia briga com o marido, e discussões e brigas, e ela disse que não aguenta mais, que chega de pedir perdão, que é só ela que pede perdão, só ela que está errada, que não aguenta mais, que vai brigar mesmo, que toda vez que o marido falar uma frase, ela fala 2, 3 e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, né? As pessoas não conseguem fazer nenhuma conta. Ela disse que está brigando 1 hora por dia com o marido. Todo dia tem uma briga. Depois, nós somos assim, tá? Nós somos assim. Briga por 1 hora. Aí depois aquilo fica nos consumindo. Você vai tomar banho, você vai fazer uma comida, aquilo fica nos consumindo. E a gente fica pensando naquilo. Por que que ele falou isso? Por que que eu não falei aquilo? Mas ele está muito abusado e não sei o que. É mais 1 hora. Depois você tem que desabafar com alguém. E geralmente você desabafa com alguém que vai te ficar do seu lado. Você não vai lá desabafar com o pastor, com a pastora, com o seu líder, porque eles vão te puxar a orelha. Então você desabafa com alguém que você quer que fique do seu lado, que te dê força. Não, você tá certa, não vai pra cima dele, peita mesmo. Já foi 3 horas. Se você pegar 10% desses 180 minutos, dá 18 minutos. E ao invés de usar as suas armas com o seu braço e usar com o seu joelho, dá 18 minutos de oração, 10% somente. Ah, irmão Egito, mas eu não consigo orar 18 minutos. Ué, você consegue falar, brigar, reclamar por 1 hora, remoer por mais 1, contar da briga por mais 1 e não consegue orar 18 minutos? Tá bom. Então separa em 3 períodos, igual Daniel. 6 minutos de manhã, 6 minutos de tarde e 6 minutos de noite. Já deu 18 minutos. Pega 12 minutos de mais essas 3 horas e faça uma leitura da palavra de Deus. Deu quanto tempo? 30 minutos. A Bíblia fala que as nossas armas são poderosas para derrubar fortalezas. E as nossas armas, elas são espirituais. Quando nós usamos a nossa boca, o nosso braço, para destruir o nosso semelhante, que a Bíblia fala que nós devemos amar, que é a imagem e semelhança de Deus, o que que acontece? Acontece a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Ele estava pertinho, ele se precipitou e cortou a orelha daquele rapaz, daquele soldado, daquele servo do sacerdote. Ele cortou a orelha. Precipitação vem de quê? Precipício. Ou seja, ele estava pertinho de negar a Cristo, de negar a Jesus, e não se percebeu disso. Muitas vezes nós podemos usar esses 30 minutos para orar, ler a Bíblia e estar na presença de Deus e ganhar 2 horas e meia para quê? Para ficar no só love, como dizia Claudinho Bochecha. Ou seja, nós somente ganhamos. Mas muitas vezes nós não temos disposição para orar e nem para ler a Bíblia. E como é difícil orar, assim como foi para Pedro. 4, seguia Jesus de longe. Seguia Jesus de longe. Diz a palavra de Deus que em Lucas 22:54, que depois que Cristo foi levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro entrou, ele mergulhou nas sombras da noite e seguia Jesus de longe. Ou seja, a sua coragem já começou a regredir. Aquele homem que disse que iria com Jesus da prisão e, se preciso, até a morte, já começou a regredir na sua coragem, que ele já não seguia mais o Filho de Deus pertinho. Ele seguia o Filho de Deus de longe. Ou seja, a sua valentia, quando ele tirou a espada, a sua ousadia, quando ele falou as palavras, a sua indolência,
já se tornou um significado de covardia. E a sua palavra, a sua promessa que ele disse, assumindo um compromisso com Cristo, que iria com ele até a morte, já tinha caído por chão. Ele quebrou a sua palavra e a sua fidelidade que ele tinha empenhado diante do Filho de Deus. Ele não queria perder Jesus de vista, como muitos nos dias de hoje estão. Não querem perder Jesus de vista. E como é não perder Jesus de vista? Eu vou lá no culto. Quando? Eu vou quando der. Quando der eu apareço por lá. Eu vou assistir o culto. Mas o culto vai passar para todos às 6 horas. Não, mas 6 horas agora tem o futebol, tem a dança dos famosos no Faustão, tem não sei o que. Quando eu der eu vejo. E aí vamos seguindo Jesus de longe. Muito, muito longe. Pessoas que frequentam a igreja quando der. Quando der eu vou. Eu imagino se para frequentar a igreja, onde nós todos estamos reunidos em uma só fé, em um só corpo, adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já é difícil. Eu imagino orar, ou ler a Bíblia pelo menos 30 minutos em casa. Jesus disse para Pedro, quando te converteres, ou seja, quando Pedro se arrependesse de tê-lo negado, ele deveria ajudar os outros discípulos. Sabe por quê? Nós estamos aqui nesses 30 minutos falando de Pedro, né? Quando Jesus foi levado preso, nós estamos aqui falando de Pedro. E cadê os outros discípulos? Pedro teve coragem de voltar e confessar que errou, que pecou, chorou amargamente e foi restaurado pelo Senhor. E os outros discípulos? Nem história deles tem. Sumiram no oco do mundo. Por isso que o Senhor Jesus disse para eles, para Pedro, quando você se converter ou se arrepender de ter negado a Jesus, você deve ajudar os outros discípulos, os seus irmãos. Agora, você já se desentendeu com alguém? Estou terminando. Você já se desentendeu com alguém? Discutiu, ou brigou, ou ficou chateado, E aí, quando você encontra essa pessoa no outro dia, como que é o clima entre vocês? Vocês já chegam conversando, dando risada, abraçando quando podia, cumprimentando, como que é o clima? É um clima meio estranho, né? Imagine quando Pedro encontrou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a primeira vez após tê-lo negado. Imagine o coração de Pedro. O que deve ter passado pela mente daquele homem? Na primeira aparição que Jesus teve para Pedro, ele não falou absolutamente nada. Pedro deve ter olhado para o Senhor, deve ter dado um sorriso amarelo, deve ter perguntado para ele, está tudo bem, mestre? Como o Senhor está? Na segunda aparição, Jesus também não falou nada. Na terceira aparição, após uma pesca maravilhosa, onde Jesus convidou os discípulos para sentar-se com ele junto à mesa ali na praia e jantar, para ceiar, Jesus chamou Pedro para uma conversa de perto. E sabe o que eu aprendo, o que eu vejo de interessante nessa conversa? Jesus não chamou Pedro e disse para Pedro, você faltou com sua palavra. Jesus não chamou Pedro e falou, eu te avisei que o diabo estava querendo te derrubar. Jesus não chamou Pedro e falou, você não orou como eu pedi para você orar, e você não orou. Ou seja,
Jesus não recriminou Pedro. Coisa que muitas vezes nós fazemos, né? Eu já falei isso aqui uma vez. Quando a esposa fala para o marido, não faça isso porque vai dar errado. Quando dá errado, o que a esposa fala? Eu te falei que ia dar errado. Né? Aí a esposa quer fazer alguma coisa, o esposo fala uma vez. Ó, isso não vai dar certo. Mas ele fala assim que sempre as mulheres têm mais... elas são mais resguardadas, elas fazem as coisas, na maioria das vezes acertam. Os homens que vira e mexe fica no meio a meio. Aí o homem fala, ó, isso não vai dar certo. Mas ele fala tendo quase certeza da possibilidade que vai dar. Mas aí não dá. Aí a mulher vem falar com ele, ele fala, eu te falei 10 vezes, mas você não ouviu? Falou um e com medo. Nós somos mestres em recriminar os outros e apontar os erros dos outros. Mas o que Jesus nos ensinou? Ele não recriminou Pedro de tudo que Pedro tinha feito. A única coisa que ele perguntou para Pedro era o quê? A frase célebre que todos nós sabemos: Pedro, tu me amas? Olha, a única coisa que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E na terceira vez ele conseguiu atingir o coração de Pedro com essa pergunta. Porque Pedro, diz a Bíblia que caiu o seu semblante e ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. A pergunta que não quer calar nessa manhã, para cada um de nós que estamos aqui, é a seguinte: você ama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo completamente? Por que eu estou dizendo isso? Porque crer no Senhor Jesus e saber que Ele é o Filho de Deus, isso somente não basta. Porque isso Pedro já tinha falado com a sua própria voz. E eu já disse isso daqui, vou falar mais uma vez. Se você sair daqui e fizer uma pesquisa, mesmo com católico, espírita, evangélicos, qualquer um, e perguntar para eles: você crê em Jesus? Eles vão falar: creio. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Mas a pergunta de Cristo não é somente essa para cada um de nós que queremos ser seus discípulos. A pergunta de Jesus é: você me ama? Porque se nós amarmos o Senhor Jesus, assim como Pedro aprendeu a amar o Senhor naquele dia, nós vamos viver uma vida de adoração e de devoção a Ele. Assim como Pedro fez após essa conversa com o nosso Senhor Jesus. E ele amou tanto a Cristo, tanto a Cristo, tanto a Cristo, que no dia da sua morte ele não se achou digno de ser pendurado no madeiro como Cristo foi, e pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, ele aprendeu que palavras são somente palavras e atitudes de sentimento de coração para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Ele quer de cada um de nós. É por isso que Ele fala que se nós o amamos, nós devemos andar como Ele andou. Ou seja, em espírito e em verdade. A pergunta que não quer calar: será que nós amamos o Senhor Jesus completamente? É por isso que eu disse no início que ao olharmos para a vida de Pedro, nós estamos diante de um espelho. De um espelho. E volto a repetir, porque muitas vezes em uma discussão nós não conseguimos falar palavras vindas de Deus e dos frutos do Espírito? Porque a Bíblia diz que a boca fala
do que está cheio o coração. Se o meu coração estiver cheio da leitura da palavra de Deus, cheio da unção e da presença do Espírito Santo que eu busco com o joelho no chão em oração, fatalmente as armas da minha milícia vai ser para adorar e glorificar o nome de Deus. Senão as armas da minha milícia vai ser armas de destruição. Então, nós muitas vezes somos como Pedro, o espelho de Pedro. Mostramos autoconfiança em nós mesmos e não em Deus. Muitas vezes deixamos de ler a Bíblia e de orar, assim como Pedro também fez. Somos precipitados naquilo que falamos e muitas vezes magoamos o nosso semelhante. E por fim, quando nós fazemos tudo isso como Pedro fez, nós seguimos Jesus de longe, de muito longe. Todavia, nós não podemos perder o foco, porque assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo transformou a vida de Pedro, fazendo ele um homem segundo o seu querer, segundo a sua vontade, Ele quer fazer com cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Basta que nós respondemos essa pergunta para Ele, se o amamos ou não completamente. Que Deus possa abençoar essa palavra em cada coração. Amém? Pastor, vamos ficar de pé e vamos encerrar esse culto em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Ela nunca volta vazia. Eu tenho certeza que ela falou ao coração dos seus servos, das suas filhas nesse dia. Obrigado por estarmos aqui, por estarmos bem, por estarmos com saúde. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado na tua presença. Nenhum dos teus filhos aqui, ó Deus, dessa igreja que nós conhecemos foi acometido por essa doença e foi levado para a tua glória, mas aqueles que foram acometidos por essa doença já estão bons. Esteja continuamente guardando a cada um de nós na tua presença. Dai-nos uma semana de vitória na tua presença, e se não pudermos falar do teu amor com a nossa boca, que nós possamos falar com a nossa vida, mostrando o Senhor Jesus Cristo vivo em cada um de nós. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus o Filho, que a presença e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Alguém disse que a chave da vida está em nossas mãos. Eu tenho o poder de decidir aqui, bem na palma da minha mão. Em um único aparelho, eu escolho sorrir ou chorar, distrair ou informar, escolho a vida ou a morte. Compartilhar não depende mais apenas de uma grande mídia ou de um grande investimento. Tudo agora se faz num toque, num subir de tela, num enviar. Há uma incontável tecnologia concentrada aqui e um mundo inteiro precisando saber uma só coisa: onde está o amor? O poder que há nessa resposta pode transformar uma vida inteira com apenas um toque, um simples compartilhar. Há uma resposta para um grito de desesperança, há um abraço para todo abandono, há uma fé inabalável para toda dúvida, há um amor eterno e poderoso para todos que ouvirem e crerem. Há um poder enorme no compartilhar, com apenas um toque, um subir de tela, um enviar. E aí, qual será a sua escolha? Compartilhe vida, compartilhe Cristo agora. Ele é a resposta para todos que procuram sentido, para todos que precisam se reconectar com seu Criador. Compartilhe Jesus.